Os répteis marinhos dominavam os mares nas últimas fases do Cretáceo, certo? Bem, talvez. Do Cenomaniano ao Campaniano do Cretáceo, antes da chegada do Tiranossauro Rex, um predador oculto espreitava as linhas costeiras e águas profundas do Canadá. Foi apenas em 2026 que os paleontólogos esclareceram o que esse animal realmente poderia ter sido: um polvo monstruoso e macropredador. Cientistas concluíram muito recentemente que esse animal poderia ter atingido tamanhos monstruosos. Mas até que ponto isso é confiável? Hoje, mergulhamos nos mares do Cretáceo para conhecer um dos terrores das profundezas antigas. Prenda a respiração ao encarar Nemeshutis hagarty, talvez o maior cefalópode fóssil já registrado. Atualmente, associamos as lulas a grandes cefalópodes, mas o nome Cututis designava um octópode. Hoje, seu maior parente vivo é o polvo gigante do Pacífico. Ocasionalmente, esse predador de águas frias pode alcançar cerca de 4,5 metros de abertura dos braços, um feito impressionante para animais modernos. Já as lulas gigantes e colossais de águas profundas, parentes mais distantes, podem passar de 10 metros. Isso as torna os maiores invertebrados vivos. Mas e o nome Nemeshutis hagarty? Esse colosso submarino pode, e usamos a palavra pode, com ênfase aqui, ter sido capaz de alcançar até 19 metros da ponta do manto até o final dos tentáculos. Para referência, isso é quase tão grande quanto 2 ônibus escolares estacionados um atrás do outro, ou tão longo quanto a altura média de um prédio de 5 andares. Como você pode imaginar, se as estimativas forem corretas, esse animal não devia ser subestimado. Como seria a aparência de um animal tão extravagante? Inicialmente, paleontólogos achavam que Nemeshutis era da ordem Vampiromórfida, atualmente composta só por lulas vampiro. Você talvez já conheça esses animais. Eles evoluíram no período Jurássico e se assemelham a polvos e lulas até certo ponto, mas, na verdade, não são nenhum dos dois. Eles vivem em oceanos profundos, temperados e tropicais, entre 600 e 900 metros de profundidade. Os maiores indivíduos atualmente costumam crescer até 30 centímetros de comprimento. Foi apenas recentemente, em abril de 2026, que os paleontólogos reclassificaram Nemeshutis na ordem Octopoda. Dentro dessa ordem, Nemeshutis está na subordem Cerata, ou seja, os polvos do grupo Cerata. Seus parentes vivos mais próximos são os polvos Dumbo e Flapjack de águas profundas. Esses cefalópodes, menores que seu monstruoso parente pré-histórico, são conhecidos por grandes nadadeiras em forma de orelha no topo do manto, e acredita-se que o Cututis também tinha essas características. Essas nadadeiras são o principal meio de locomoção, ajudando-os a economizar energia no mar profundo. Polvos quitulo vivos comem pequenos crustáceos e vermes, mas o Cututis pode ter preferido presas maiores. Vamos analisar isso mais adiante no vídeo. A história de Nematotis não começa em 2026. No entanto, também não começa com a espécie Nematotis hagarty. Em 2008, o paleontólogo Kazushige Tanabe e sua equipe estavam escavando as rochas da formação Pender, que faz parte do grupo geológico Nanaimo, na ilha de Vancouver, Canadá. A escavação teve sucesso ao revelar fósseis de cefalópodes do Cretáceo Superior. Eles não apenas conseguiram descobrir, descrever e nomear o gênero Nematotis, mas também descobriram 2 espécies de Paleoceratutis pacifica e hagarty. Nematotis diletei foi inicialmente descrita e depois tornou-se a espécie tipo do gênero. Mais tarde, em 2010, a distribuição de Nematotis se expandiu para o outro lado do Pacífico, com restos de uma nova espécie, Nematotis yokai, tendo sido descobertos por Tanabe no grupo Yuzu, do que hoje é Hokkaido, no Japão. Então, em 2015, ela seria acompanhada por outra espécie, Nematotis rikidai, da mesma região.
Acredita-se que essas espécies menores se pareciam muito com as lulas vampiro dos mares profundos de hoje, mesmo que eventualmente se mostrassem apenas distantemente relacionadas a elas. No entanto, tudo mudou para o gênero há apenas algumas semanas, em abril de 2026. A descoberta paleontológica mais fascinante do ano pode ter ocorrido quando o Dr. Naoki Ikagami e sua equipe revisaram os restos do bico de Nemechutis desenterrados por Tanabe e chegaram a conclusões literalmente enormes. Ikagami sinonimizou os dois gêneros desenterrados em 2008 sob o mesmo gênero. Paleoceratutis agora é considerado inválido, e Paleoceratutis hagarti foi formalmente alterado para Nemechutis hagarti. Ikigami comparou o tamanho desses ossos fósseis da mandíbula ao dos ossos equivalentes em cefalópodes vivos para estimar o tamanho desse animal. Usando a alometria, que considera que partes do corpo dos animais podem crescer de forma desproporcional ao restante, a equipe concluiu que um Nemechutis hagarti adulto pode ter sido capaz de atingir tamanhos menores de cerca de 7 metros e tamanhos maiores de cerca de 19 metros. Esses cálculos são baseados no fato de que o Nemechutis tem ossos da mandíbula inferior preservados que medem pouco mais de 86 milímetros de comprimento, cerca de 1,5 vezes maiores do que os vistos na lula gigante dos dias atuais. Vale notar que esses tamanhos podem diminuir no futuro, especialmente se novos fósseis forem encontrados. É difícil estimar com precisão o tamanho de um animal pré-histórico apenas com um osso, e como Ikigami calculou o tamanho do hagarti de Nemechutis só pelo bico, essas estimativas especulativas podem mudar drasticamente com o tempo. Mesmo assim, um cefalópode de até 7 metros não deve ser subestimado. É quase o dobro do maior polvo vivo e quase do tamanho de uma lula gigante. Não seria a primeira vez que esse tipo de redução ocorreu, mesmo recentemente. Em 2023, os restos de uma baleia gigante, Perucetus colossus, foram descobertos nas rochas da era Eocena do Peru. No início, paleontólogos sugeriram que esse animal poderia rivalizar ou superar a baleia azul em tamanho e peso, mas estudos posteriores reduziram as estimativas máximas de 340 para 114 toneladas. Ainda assim, um animal gigantesco, mas não exatamente o Leviatã que se acreditava inicialmente. Será que o nome de Cthulhu terá o mesmo destino? Só o tempo dirá. De todo modo, o termo Kraken do Cretáceo parece ter emplacado. Para o restante do vídeo, vamos considerar que o Nemechutis tinha realmente essas proporções monstruosas de 19 metros. O registro fóssil comprova que esse animal era um predador gigante que caçava presas de esqueletos duros. O desgaste incomum nos ossos da mandíbula do Nemechutis hagarti, segundo pesquisadores, não pode ser explicado pela abrasão das rochas causada pelas ondas costeiras. Assim, o desgaste pode ter sido causado pelos animais ao agarrar e morder violentamente presas, provavelmente grandes vertebrados marinhos. Por anos, pensou-se que mosassauros e plesiosauros eram os principais predadores marinhos do fim do Cretáceo. Pesquisadores de Nemechutis sugerem que o animal pode ter sido concorrente direto ou até predador desses grandes carnívoros. Os autores sugerem que o Nemechutis pode exemplificar evolução convergente com predadores vertebrados de topo, pois ambos evoluíram para tamanhos colossais para caçar os maiores animais marinhos. Outros paleontólogos voltaram a duvidar disso, observando que o desgaste nos bicos fossilizados não indica necessariamente que esses animais eram predadores de topo em seus ecossistemas. Indivíduos menores de Nemechutis hagarti provavelmente comiam peixes e outros cefalópodes, como amonites, enquanto derivavam pelo Pacífico Norte. Mas é possível que os maiores fossem caçadores especialmente adaptados para caçar répteis marinhos. Grandes polvos atuais, como o polvo gigante do Pacífico, já foram vistos usando furtividade e camuflagem para emboscar tubarões, imobilizando-os com os braços antes de atacar com seus bicos afiados. Alguns já foram vistos afogando tubarões, entrelaçando seus braços nas guelras para bloquear a passagem de água. Atualmente é especulação, mas será que Nematotes poderia ter usado técnica parecida?
É assustador imaginar um polvo do tamanho de um prédio descendo sobre um grande mosassauro, envolvendo o rosto do réptil com seus braços e arrastando-o para o fundo do mar em uma luta violenta. Polvos modernos já são fortes para o tamanho. Imagine o que um gigante conseguiria fazer. Mesmo assim, um mosassauro tão grande e forte talvez fosse demais até para o maior dos Nemekutis enfrentar. Algumas espécies chegavam a 18 metros, e suas mandíbulas eram das ferramentas de caça mais impressionantes do reino animal. Muitos eram predadores de emboscada, mas um Nemechutis adulto só era vencido se realmente surpreendido, pois tinha boas chances de lutar bem. Lembra cenas atuais de cachalotes lutando com lulas gigantes nas profundezas do oceano? Cefalópodes às vezes viram jantar, mas a baleia costuma sair bem marcada do encontro. Nematotes foi extinto há 72 milhões de anos. Antes disso, os mares eram cheios de animais grandes e frequentemente estranhos. Além dos mosassauros e plesiosauros já citados, Nematotes pode ter encontrado criaturas como Schifactinus, um carnívoro frequente nos mares do Cretáceo. Esse enorme peixe, que pode chegar entre 5 e 6 metros, foi chamado de peixe-bulldog devido ao rosto estranho. Schifactinus é normalmente mostrado caçando peixes menores, assim como a ave marinha Hesperornis. Em outras regiões, os mares do fim do Cretáceo tinham o gigante Paraposeus, um amonite com concha de 1,5 metro a quase 2 metros de diâmetro. O desgaste nos ossos do Nemechutis pode ter sido causado pela caça desses animais, os maiores da espécie. Porém, Nemechutis pequenos podem ter tido dificuldade com esses amonites. Eles eram capazes de se retrair em suas conchas quando o perigo se aproximava, e indivíduos maiores podiam até revidar com seus próprios bicos e braços flexíveis. Acima dos mares, viviam várias espécies de pterossauros. O famoso Pteranodon e seu primo Nyctosaurus foram alguns dos répteis voadores que existiram junto com o Nemechutis. O registro fóssil revela pterossauros atacados por animais marinhos ao descerem para capturar peixes. É especulativo, mas será que o Nemechutis poderia ter capturado pterossauros na superfície e os levado às profundezas para consumi-los? Isso também vale para várias espécies de dinossauros que nadavam de uma massa de terra a outra no final do Cretáceo. A ideia de um cefalópode gigante arrastando um grande terópode para as profundezas, para sua perdição, é como algo saído de um filme de terror, e ainda assim não está fora de cogitação. Mesmo que nossa compreensão sobre o Nemechutis mude, ainda era um animal incrível. Ver um animal tão estranho, parecido com um kraken, ganhar vida diante de nós é algo que poucos imaginavam viver. Saber que o Nemechutis, nesses tamanhos, pode muito bem ter existido na época dos dinossauros é realmente algo maravilhoso. Conte pra gente o que você acha do Nemechutis na seção de comentários deste vídeo. Você acha que esse tamanho vai se manter ou será reduzido como Perucetus? Como sempre, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.